Bom dia, povo de Deus, boa noite, boa tarde. Na verdade, assim, para mim é bom dia, né? Estou gravando essa aula aqui conforme a gente combinou, porque nessa segunda nós vamos estar fora e eu não vou conseguir acessar a tempo, tá? Então vai ser gravada, né? Está sendo gravada essa aula, mas aí na outra segunda a gente vai conseguir fazer de lá, se Deus permitir, tá bom? Então, hoje a gente vai voltar. Nós estamos na quinta aula, né, povo de Deus? E a gente vai voltar para a parte que está sendo negligenciada da grande comissão, tá? Então, hoje estamos em dueto aqui, eu e a Adri. Ela vai ler os textos, eu também, né? E eu espero que vocês recebam tudo aí o que Deus tem para todos nós, né, através da tua palavra. E que aonde eu não alcance, o Espírito Santo vai abrindo, né, no coração de todos vocês aí. Então, assim, a nossa responsabilidade é ensinar tudo, né, o que Jesus ensinou para todos aqueles que entregaram a vida a Cristo, né, ou melhor, que receberam a vida dele. Nós satisfazemos o coração do Senhor quando a gente leva as pessoas a uma vida de obediência a tudo que ele nos ordenou. E muito pouco tem sido feito sobre isso em nosso meio, né? E esse é um dos motivos dos cristãos estarem dando um mau testemunho aqui na Terra, né? Um testemunho mau de Jesus Cristo. E também é a razão de tantos conflitos, né, povo, de falta de amor, falta de humildade, mesmo entre os servos de Deus, né? Tantos pecados no meio da igreja, assim, orgulho, ganância, né? Isso estou dizendo entre os crentes, né? E tudo isso é por a gente não estar sendo diligente com essa parte. Eu tenho absoluta certeza disso, né? A gente lê que a mensagem principal, né, a gente leu nessas últimas aulas de João Batista. E vamos abrir Mateus 3:1. Se a Adri puder ler para a gente, Mateus 3, na verdade, 1 e 2, Vamos que é a lá. principal mensagem de João Batista, meu povo. Vamos lá, Adri. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele foi, né, um dos últimos profetas da antiga aliança e foi o precursor, né, de Jesus Cristo. A palavra fala que ele veio abrindo o caminho, né? Então, ele abriu o caminho para a nova aliança que Deus estava estabelecendo com os homens, né? E qual que era a mensagem? Arrependimento, né? Ou seja, mude totalmente a sua direção. Você está indo para um lado, você tem que ir para o outro, mudar totalmente a direção. É como no termo militar, né? O meia volta volver. Você está indo para frente e você volta, né? E isso deve ser feito na nossa mente, igreja, né? Mudar a direção da nossa mente, né? Esse é o primeiro lugar. E essa mensagem, igreja, foi primeiro passada para a nação de Israel, né? E essa nação tinha inúmeras promessas, né, para as coisas terrenas, mas aquela aliança não havia, né? Naquela aliança não havia promessa de ter parte da natureza divina, não tinha promessa de tesouros no céu e nem de uma vida celestial aqui nessa terra já. Ter essa vida aqui. Todas as promessas que eles tinham, igreja, isso precisa ficar muito bem claro para a gente entender a diferença, né? Eram terrenas. Então, eram as coisas materiais, riquezas terrenas. Vocês podem abrir depois Deuteronômio 28 e vocês vão ler lá. É bem claro, né? Então, quando a gente fala prosperidade, cura física, bênçãos materiais, né? Uma terra, né? Que Canaã, hoje é Israel, todas essas bênçãos eram terrenas.
A gente precisa entender isso. Esse foi o cenário que João Batista começou a pregar para eles. Então, o que ele estava dizendo para aquela nação? Para de olhar para essas coisas. Mudem a maneira de pensar. A gente precisa entender isso, porque agora um novo reino está vindo. É o que a Adri acabou de ler para a gente. Ó. Próximo o reino dos céus. Né? Um novo reino está vindo, o reino dos céus, aonde as necessidades terrenas ficam em segundo plano, em segundo lugar. Até mesmo saúde física fica em segundo plano. A prosperidade na terra perde a importância que ela tem, né? Porque Deus provém todas as nossas necessidades quando o reino dele está em primeiro lugar. Né? A palavra é clara. Então, ele está dizendo assim, mudem de direção, porque agora Deus vai dar riquezas espirituais, riquezas celestiais. A gente fez o módulo de Efésios, ficou bem claro isso, né? Então, vocês vão ter filhos espirituais, né? Não necessariamente biológicos. Ele estava dizendo para mudar a direção, por isso que o reino de Deus ainda não tinha chegado, mas já estava perto. Por quê? Porque só ia chegar no dia de Pentecostes, né? Vamos abrir outro texto? Mateus 4, verso 12. Vamos lá. A Adri vai ler para a gente, na verdade. Lê primeiro só o 12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Esse João que está falando é João Batista, né? Então, Jesus, olha que interessante, deixou o lugar onde ele havia morado por 30 anos, tá? Ele retirou-se, né? Ouvindo Jesus, né? Retirou-se para Galiléia. Então, ele havia morado por 30 anos, ele deixou. Agora, no 13, fala assim, ó, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, ou melhor, foi para perto do mar, né? E começou a pregar o quê? A mesma mensagem de João Batista. Dri, lê o verso 17 de Mateus 4 para a gente. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vocês viram? A mesma mensagem. Então seria assim, João, né, João Batista, correu a primeira parte dessa corrida e passou o bastão para Jesus. Né? A mesma mensagem. Depois, Pedro pegou o bastão e continuou a corrida. Vamos abrir Atos 2:38? A Adri vai ler para a gente. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, assim, a mensagem pregada, né, do dia dos Pentecostes, aonde eles receberam os dons do Espírito, que é o reino de Deus em nós. A mesma mensagem. Né? Receberei o dom do Espírito, ou seja, o reino de Deus dentro de nós. Então, João Batista anunciou que estava chegando, né? Jesus disse que estava em nosso meio, porque ele já estava, né, em Cristo, já estava presente nele, né? Não estava ainda nas pessoas a seu redor, mas já estava nele. E isso só pôde acontecer no dia de Pentecostes, onde as 120 pessoas estavam aguardando pela vinda do Espírito Santo, né? De novo, igreja, sempre vai ser um remanescente. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, a Bíblia fala. E quando o Espírito Santo veio, encheu, né, a todos, e o reino de Deus veio com ele. Aí que se estabeleceu, né, o reino de Deus, que não é cura física, não é prosperidade material, né, como infelizmente é pregado, né, no nosso meio, a teologia da prosperidade, não é nada disso. Isso só leva as pessoas à decepção, porque isso não é o reino de Deus, né? O reino de Deus, igreja, a gente pode ler lá em Romanos 14. Eu vou fazer o seguinte, abram Romanos 14, 17, porque eu vou ler explicando, tá? Tipo, vou parando e explicando, que acho que fica mais fácil.
essa explicação do reino de Deus, que ele fala assim, ó, começa assim, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, igreja, não é nada terreno. É o que ele está dizendo aqui. Não é prosperidade, não é cura, não é bênção material em geral, né? Não é nada disso. Aí ele continua, mas primeiramente, né, o que é? Justiça. Justiça. A própria justiça de Deus, primeiramente imputada em nós, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Aí ele continua, e paz. Então, primeiramente, a paz interior, e com ela a gente fica livre da ansiedade, do medo, da tensão, do desencorajamento, né? E a paz exterior também com os outros, né? Porque a palavra diz, se possível, termos paz com todos, né? Então, no que depender da gente, vai ter paz. Só não vai ter paz se não depender da gente. Por isso que ele diz ser possível, né? E alegria interior, que livra a gente completamente do desencorajamento, né, da depressão. E aonde isso? No Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. São coisas interiores, né, dentro da gente, vindo através do Espírito Santo. Esse é que é o reino do céu que ele está falando. É a vida do céu vindo para dentro da gente. Né? Era isso que Jesus estava pregando, arrependimento porque está próximo o reino de Deus. E agora é o que a gente tem que pregar, mas não como algo que está próximo, mas como algo que já chegou, já está aqui. Jesus deixou bem claro isso no Evangelho de Marcos. Vamos abrir Marcos 9, verso 1? Adri lê para a gente. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, né, ele está dizendo aqui, né, que alguns iriam morrer antes disso, e outros não iriam morrer antes da chegada do reino de Deus, né? Chegado com poder o reino de Deus. Ele não estava se referindo, igreja, a gente precisa entender isso, a segunda vinda de Jesus, né? Onde a glória de Deus vai cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar, né? Isso é futuro. Ele estava dizendo isso no tempo presente, para as pessoas que estavam ali na frente dele. Então, tinha jovens, tinham velhos, né? Queriam ver o reino de Deus que não tinham visto até agora. Na verdade, ninguém na terra tinha visto o reino de Deus até agora. E quando é que viria o reino de Deus com esse poder, né? Vocês podem ver que ele usou, né, essa palavra poder também quando falou em Atos 1. Vamos ler Atos 1, verso 8? A Adri vai ler para a gente. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, assim, e 10 dias depois, a gente lê que eles receberam esse poder, né? Você viu que ele falou lá em Marcos 9, né? Chegado com poder o reino de Deus. Em Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, depois de 10 dias, se cumpriu essa palavra de Jesus em Marcos 9, né? Alguns que ouviram Jesus morreram antes desse dia, mas outros que estavam lá vivos quando o reino de Deus veio à terra no dia de Pentecostes. Então é esse o sentido, né? A gente precisa comparar escritura com a escritura. Encontramos, né, que esse é o reino de Deus, se a gente comparar, né? O qual a gente aqui, igreja, deve proclamar, especialmente se a gente está falando dos últimos dias, né? Porque quando os discípulos perguntaram sobre, né, para Jesus, quando seria a segunda vinda dele, olha o que ele disse, né? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eles tinham feito essa pergunta, né?
lá no verso 3, Mateus 24, 3. Lê para a gente, Dri. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E aí a resposta, né, ele deu nesse verso que a Adri leu, 24, 14. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o que, que é, igreja, esse evangelho do reino? A gente precisa ler a palavra de Deus com muita cautela, devagar, meditando, né? O que é esse evangelho do reino? Não é o evangelho apenas do perdão dos pecados, né? Qual que é o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus, como ele falou, né? É esse reino de Deus no nosso coração, no coração das pessoas. O céu vem para a terra nos nossos corações, igreja. É assim que o céu vem. E isso precisa ser pregado em todo mundo. E a gente precisa ter clareza que nem todo mundo vai receber, ok? A verdade é essa. Poucos receberão, tá? O que estão entregando aí é um fast food, não é o evangelho, né? E ele deve ser pregado para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, a gente, como igreja, tem que ser encorajado por isso, proclamar esse evangelho do reino, que a gente já leu lá em Romanos 14, 17, né, que é o evangelho da justiça no Espírito Santo, da paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo. E poucos estão proclamando, igreja, muitos estão proclamando, né, sobre o perdão dos pecados. Ok, já é um bom primeiro passo, tá? A gente precisa mesmo disso. É como a gente lavar o copo sujo antes de servir o leite. É necessário, né? Então, primeiro a gente limpa o nosso coração e depois a gente enche com a justiça de Deus, com a paz de Deus e com a alegria de Deus, que é o evangelho. Se a gente apenas informar que Jesus limpou o copo e oferecer para eles o copo limpo, vão continuar com sede. E é o que está acontecendo na igreja. As pessoas não estão satisfeitas, né? Porque o copo está vazio. Então, o copo está limpo, mas ainda está vazio. E eu tenho falado bastante, né, sobre isso, né? Falei no culto passado que eu preguei sobre a diferença das alianças, que para a maioria não é clara, né? Então, Moisés, Sansão, Davi, entre outros, não podiam ter o coração limpo. Até mesmo João Batista, porque o Espírito Santo só agia sobre eles, nunca dentro deles. Isso foi estabelecido só em Pentecostes, né? O que, que o senhor fez no dia de Pentecostes? Ele encheu o nosso copo, o nosso coração com o Espírito Santo, né? E a partir daí é que o fluir, né, do nosso interior, o reino de Deus. Só a partir daí, né? Por isso que Jesus disse na festa lá dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha e beba, né? Está lá em João 7, se a Adri puder ler para a gente, é 7:38. Vamos lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso, igreja, não poderia acontecer até o dia de Pentecostes. Ele inclusive explica isso no verso 39, que a Adri vai ler para nós. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A Bíblia é perfeita, igreja. A gente precisa, né, ler ela com temor, né, com parcimônia. Então, assim, Cristo precisou morrer e ressuscitar, apresentando o sangue, né, para o Pai, para que a gente pudesse ser limpo, né, dos nossos pecados. Até esses dias, os pecados eram só cobertos, né, mas nunca limpos. Então, eram perdoados, mas o coração nunca era limpo.
né? Agora, os nossos pecados não são apenas cobertos, nós somos purificados, né? Por isso que o Espírito Santo não podia ser depositado nos corações deles, porque permaneciam sujos, né? Mas agora que Cristo se apresentou, né, apresentou o seu sangue ao Pai, todo o pecado nosso é lavado se a gente confessa ao Senhor, né? Só deixando claro, apenas os pecados confessados, né? Aquele que você guarda para você e não entrega continua seu, né? Você não está limpo dele, tá bom? Pecado que a gente não se arrependeu e confessou, não estão perdoados, tá? É bom a gente entender isso. Por isso é que Deus primeiro limpa o copo para depois encher do seu espírito, né? E a partir daí a gente pode fazer a vontade dele em ações e em palavras, né? Ajudando outras pessoas também a fazerem a vontade dele, né? Uma vez que a gente está fazendo antes, né? O que eu tenho falado nessas últimas aulas, né? E não fluir do nosso interior ainda é ministério da antiga aliança, igreja. Tá bom? Então, o primeiro passo que a gente leu em Mateus 4,17, né? Ó, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, né? Então, uma vez que a gente só vence o pecado com o Espírito Santo em nós, o arrependimento é a nossa atitude em relação a isso, né? Em retornar da nossa velha vida. Então, arrependimento e fé em Deus é o primeiro passo, né, da corrida cristã. E isso não está sendo mais muito pregado, né? Quantas canções que a gente canta que falam de arrependimento? Eu tenho ouvido só creia, 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 né? Mas arrependimento, honestamente, eu não tenho visto, né? Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em Atos 20, 21. A Adri vai ler para nós aqui, Atos 20, verso 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento para com Deus, ela leu, né? Então, significa se arrepender de todas as coisas que estão contra Deus em nossas vidas. Isso é o que quer dizer, né? E a mesma coisa é o que está dizendo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:9. A Adri vai ler para a gente. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. O que é, igreja, um ídolo? Né? Vamos trazer para a nossa realidade. É qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim, a gente pode ter dificuldade, né? É mais fácil ver naquela época as pedras, os totes, as imagens, né? Mas a gente trazendo para hoje, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Então, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser riqueza, pode ser carreira, pode ser família. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo, né? Isaac, no coração de Abraão, se tornou um ídolo. Por isso é que Deus o provou, né? Então, esse é o significado, igreja, de buscar o reino de Deus e sua justiça primeiro. Por quê? Jesus prometeu que todas as coisas que a gente precise vai ser acrescentada. Então, a gente pode ter certeza absoluta que nós não vamos ter nenhuma necessidade terrena. De novo, igreja, a gente está falando, né, para amadurecer como cristão. Não é tudo que queremos, é tudo que precisamos. Tá? Muitas vezes aquilo que a gente quer vai nos afastar da agenda de Deus. A verdade é essa. Nosso coração, nossos desejos vão nos afastar da agenda de Deus. Então, a promessa é que tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. Nós não vamos ter nenhuma necessidade terrena,
porque o que a gente precisa, ele vai acrescentar se a gente buscar o reino dele e sua justiça primeiro. Amém? Então, esse deveria ser o jeito de todo cristão viver na Terra, né? Por isso que é triste a gente ver essa teologia da prosperidade sendo pregada pelo mundo, sabe? Me entristece o coração mesmo. Ou até mesmo a cura divina como a marca da bênção de Deus, sabe? Essas coisas vão trazendo distração para o povo de Deus e eles não andam no propósito, sabe? Ficam vivendo coisas que eram promessas da antiga aliança como se fosse a nova, e achando que isso é o reino de Deus, e não é, né? E se a gente for honesto, né, com as escrituras, a gente vai observar que Jesus disse para fazer discípulo ensinando tudo, a guardar tudo, né, que ele ordenou. E a gente vê que essas coisas estão sendo negligenciadas, né? A gente viu lá em Mateus 4 que as primeiras palavras dele, né, após a unção para o ministério, e agora vamos ver o que ele disse para fazer e ensinar outros a também fazerem, né? Se vocês tiverem aquelas Bíblias que aparece o texto em vermelho quando é a fala de Jesus, vai ficar mais fácil tudo o que ele ensinou, né? Não necessariamente precisam daquelas, mas eu também gosto daquelas, fica mais fácil até. Mas vamos abrir aqui Mateus 4,19 para a gente continuar. E Jesus disse isso para Pedro e André, né? A Vamos Adri lá. vai ler para a gente Mateus 4, 19 e 20. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, lembra o que a gente acabou de falar, né? O primeiro passo da vida cristã não tem outro. Primeiro passo, arrependimento. Não tem como a gente entrar na vida cristã sem arrependimento, tá? Esse é o primeiro passo. E qual que é o segundo? A Adri acabou de ler. Venham comigo. Ou seja, seguir a Cristo. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, seguir a Cristo. Então, arrependimento é aquele meia volta volver, né, que eu falei, mudar a direção da nossa mente, tá? É virar as costas para as coisas que a gente estava perseguindo, que a gente estava seguindo. Então, esse seguir a Cristo é o começo da nossa corrida. E aí a gente corre a corrida olhando para ele, porque nós mudamos de direção. Agora ele está na nossa frente, nós estamos seguindo ele. Vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. A Adri vai ler para a gente. Ela já me avisou que nós chegamos na metade, né? Hoje a gente está indo rápido. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Esse texto é muito lindo, né? A palavra de Deus ele diz assim, né, para a gente, né, livrar de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, né, e para correr com perseverança o que está proposto para nós. Mas aí ele não para aí. Ele fala assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, essa corrida, Jesus correu também. Ele também teve que se livrar, né, das tentações, né, do peso do pecado que queria, né? E ele correu, né, na nossa frente, sem se importar.
né? Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha que ele estava carregando por nós, né? E agora está sentado à direita do trono de Deus. E não vou entrar nisso agora, mas é onde ele nos chama para sentar também, né? É o único Deus que chama a gente para o trono. Mas isso é outro módulo, né? Então, ele não pediu para a gente correr uma corrida que ele mesmo não correu primeiro. Esse é o nosso Deus. Ele veio para essa terra como homem, 100% homem. Ele se esvaziou da glória, né? Vamos ler Filipenses 2, os versos 6 e 7. Vamos lá. E mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Vocês estão entendendo, né, que mesmo ele existindo na forma de Deus, 100% Deus, ele não perdeu a divindade, mas ele não considerou que esse ser igual a Deus tinha que ser retido, né, a qualquer custo. Ele se esvaziou, assumindo, né, essa forma de servo, tornando o homem como nós, né? Por isso, igreja, é que ele podia dizer: sigam-me, entendeu? Porque ele se tornou um ser humano como eu e você. Então ele podia dizer com autoridade. Imaginem assim, igreja, se fosse um anjo e falasse assim, né? Você está lá na praia, aí o anjo fala assim: eu vou te ensinar a nadar. E aí ele passa voando pelos mares assim. Ele vai poder dizer: sigam-me, né? Ele precisaria ter um corpo como o nosso para entrar no mar, para sentir a gravidade puxando ele para baixo, né? Para a gente poder seguir o exemplo dele e aprender a nadar com ele. Foi o que Jesus fez conosco, né? Veio como homem, se tornou homem como nós, né? Por isso é que Hebreus 2:17 diz isso que a Adri vai ler agora. Ó. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, era necessário, né, que em todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas ele se tornasse como nós, né? Para ele poder ter misericórdia e ser esse fiel sumo sacerdote e aí fazer apropriação pelos nossos pecados, porque ele também era um ser humano como nós, né? Por isso que ele tinha essa autoridade para dizer: sigam-me, que ele era como nós, né? Vamos um pouquinho mais para frente no texto de Hebreus, Hebreus 4:15. A Adri vai ler para a gente. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a gente não tem, né, um sumo sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, porque ele também foi tentado em algumas coisas? Não, em todas as coisas, né? A nossa semelhança, mas tem pecado, né? Então, e é no momento, né, igreja, da tentação que a gente vê como a gente é fraco, né? Um olhar faz a gente pecar, né? Uma mentirinha para ter algum benefício, uma omissão, né? A gente faz alguma coisa boa, já nosso coração já se enche de orgulho. Essa é a verdade. A gente é muito fraco quando chega a tentação, mas o nosso sumo sacerdote foi tentado em todas as áreas, assim como nós, e ainda assim não pecou, né? E se a gente colocar
né, esse Hebreus 4,15 e colocar junto, na verdade, Hebreus 2,17 com Hebreus 4,15, né? Então, assim, ó, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E aí continua, né, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, né? Então, assim, a gente pode ver o porquê Jesus tem todo o direito e autoridade de dizer siga-me para nós, né? Nós nunca vamos poder dizer para Jesus que ele não sabe da nossa dificuldade, porque ele sabe muito bem, ele experimentou o que nenhum de nós aguentaria, né? Ele veio aqui, igreja, nessa terra como homem, 100% homem, né? Eu sei que muitos cristãos conseguem aceitar, né, Jesus como 100% Deus, mas eles têm dificuldade de entender que ele também era 100% homem, como nós. Não tinha vantagem alguma, né? A gente tem que entender, ele não era 50% Deus, 50% homem, ele era 100% Deus e 100% homem, né? E 1 Timóteo 2,5, eu queria que a Adri lesse para a gente. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Estão vendo, né? Um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, né? Então, em Cristo, Deus se fez homem, né? Negou a si mesmo, pegou a sua cruz diariamente e disse para a gente segui-lo, né? E muitos dizem que para Jesus era fácil porque ele era puro, né? Mas na realidade é o contrário disso, né, igreja? Imagine assim, ó, uma pessoa que nasceu e foi criada num lixão, né? Sem nenhuma condição de higiene, né? Sem saneamento básico, então acostumada com rato, barata, mosquito, todo bicho peçonhento é o dia a dia dessa pessoa, né? E aí outra pessoa é criada em um ambiente extremamente limpo, saneamento básico, né? Toda a infraestrutura, sem convívio com nenhum bicho peçonhento. Aí quando elas crescem, para qual dessas pessoas vai ser mais difícil viver num ambiente imundo? Jesus veio do céu, igreja. Estão entendendo? A batalha foi muito maior para ele, entendeu? Ele não poderia pecar nenhuma vez, senão ele não serviria como sacrifício perfeito diante de Deus. Nem pecar por pensamentos impuros ele poderia, nem por um dia. Imagine viver sem pecado nenhum em pensamento, palavras ou atitudes por um mês. E Jesus ensinou a gente a orar diariamente, pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Vamos abrir Mateus 6:12. Vamos A lá. Adri vai ler para a gente. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E isso aí é de vez em quando? Não, é diariamente, porque antes desse verso, né, o verso 11 fala do pão nosso de cada dia nos dá hoje, né, diariamente. Porque assim, igreja, há pecados inconscientes que a gente comete diariamente, né? E a gente precisa pedir perdão por esses também, né? A gente pode viver, né, nessa terra vencendo os que são conscientes, o que a gente sabe, né? Mas a gente também tem os inconscientes, que a gente hoje ainda nem sabe
que é pecado. Eu tenho certeza que quando João, lá com 90 e tantos anos, 65 seguindo Jesus, né, disse assim do nosso pecado, o que ele está falando de pecado eu devo cometer todos os dias e nem sei. Mas a balança dele já estava muito mais aferida, assim, né? A minha ainda está no quilo, a dele estava na miligrama. Então ele já ia vencendo, né, esses pecados, mas mesmo assim ele sabia que tinha alguns inconscientes, né, e que ele pedia perdão. Então, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 4:4, verso 4, capítulo 4, verso 4, né, Por- para a gente entender. A Adri lê para a gente, ó, vai. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, o que, que quer dizer esse versículo, né? Porque a consciência não me acusa de nada. Então, assim, ou seja, eu tenho vitória em todos os meus pecados conscientes. Ok? Tá claro? Ó, minha consciência não me acusa. Então, pecado consciente, eu estou vencendo, né? Mas nem por isso, porque aí continua, né? Ó, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, assim, há áreas nas nossas vidas que a gente desconhece que está pecando ainda, né? E aí, quando vem luz nessas áreas, a gente vai poder superar, né? Vencer aquilo que veio na consciência. Isso, igreja, é o que é o processo de santificação. Santificação é isso, né? Então, assim, em um simples comando, né? Siga-me, Jesus mostrou para a gente o caminho da santificação, né? Provérbios 14:18, né, fala que a vereda dos justos, né, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando, 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 né, até ser dia mais claro, né? Por que justos? Porque no momento que a gente nasce em Cristo, a gente é justificado, a gente recebe Cristo como a nossa justiça, né? E isso aí é um processo. O nascer do sol é o nosso novo nascimento, ok? E aí, a partir desse momento, ele tem que ir brilhando, 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 até ser o sol do meio-dia, né? Ou seja, até sermos, né, como ele, né? 1 João 3:2, a Adri vai ler para a gente. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, aqui, né, está dizendo assim que já somos filho de Deus, tá? Mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Mas quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, a gente vai ser semelhante a ele, porque a gente há de ver ele como ele é, né? E até esse dia, o que, que a gente deve fazer, igreja? Versículo 3 que a Adri vai ler. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Estão entendendo, né? É o que diz lá em 1 João 2,6, né? Quem diz que permanece nele deve andar assim como ele andou, andando como ele andou, e um dia seremos como ele, né? Por isso que é siga-me, né? Então, todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, né? Então, lá em 1 João 2,6, né, diz para a gente ter a mesma atitude que ele teve com as coisas materiais desse mundo, com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os fariseus, com os hipócritas, a mesma atitude com os inimigos. Lembram lá na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
né? Então, a mesma atitude de Jesus em todas as coisas. E aí o Espírito Santo vai guiando a gente nesse caminho, para a gente superar os nossos pecados conscientes, né? E isso aí, igreja, eu já falei, né, diversas vezes, que é tipo assim, ó, vou botar um percentual aí, vai, 10% da nossa vida, cara. Os outros 90% o Senhor vai revelando conforme a gente vai vencendo o que a gente já tem consciência. Eu já dei exemplo aqui algumas vezes, né, daquele copo de Coca-Cola que você põe o gelo, né? Aí você olha para o copo assim, tá aquela partezinha do gelo em cima, né? Tipo, 10% do gelo está em cima, 90% está dentro da coca, você nem vê, né? Aí você vem e tira aqueles 10%. O que que acontece? O gelo sobe mais 10, né? Aí você vai lá e tira aquilo. O que que acontece? Mais 10. E a gente vai progredindo e nos purificando cada vez mais, né? Vamos abrir 1 João 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemo-nos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esse verso também trata disso, igreja, que eu estou tentando explicar para vocês, né? Então, assim, se a gente anda na luz, ou seja, se a gente tem os pecados confessados, né, arrependidos, confessados, estamos em luz, a gente mantém comunhão uns com os outros. Mas aí não termina aqui o versículo. Continua, e o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Então, aqui, o sangue de Jesus está purificando aqueles que a gente ainda não tem consciência, igreja. Vocês estão comigo? Né? Então, a gente vê lá, 1 João 3,3, né? E todo que tem a esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, aqui é a nossa parte. Nós nos purificando, seguindo os passos de Jesus. Lembra do siga-me? Por isso é que ele é nosso precursor. Então a gente vai se purificando a si mesmo, né? Hebreus 6:20. A Adri vai ler para a gente. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Eu acho que Melquisedeque. eu errei o texto. Hebreus 6:20 não é de Jesus o precursor, amor? Deixa eu abrir aqui. Então, Hebreu 6:20. Eu errei. Então, é esse aqui, ó. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, né? Então, além de tudo, igreja, ele tem esse título também, né? E é um título que a gente precisa conhecer de Jesus, né? Conhecer Jesus como nosso precursor, né? A gente conhece ele como Senhor, Salvador, Perdoador, Luz do mundo, Bom Pastor, né? O caminho, a verdade e a vida. Mas e quanto ao nosso precursor? Ou seja, aquele que está na nossa frente na corrida e nós estamos correndo atrás. Ele vai mostrando o caminho, mas nós estamos indo atrás. Ele é o precursor, né? E aí a Adri vai ler para a gente Hebreus 12, 1 e 2. vamos A lá. gente está quase encerrando, igreja. Estamos sendo fiel ao tempo aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É muito lindo essa parte das Escrituras. E tudo isso, igreja,
se resume num comando que é simples. Sigam-me. Jesus falando para nós. Sigam-me. Ele está falando aqui, ó. Sigam-me. Então, a gente não segue apenas um livro na igreja. A gente segue a palavra que se fez carne e montou o tabernáculo, né? E habitou entre nós. Então, é mais ou menos assim, né? Quando a gente lê um livro e a gente tem dúvida sobre alguma palavra, a gente vai no dicionário, né? Para entender melhor o contexto, e aí a gente acaba aperfeiçoando o nosso vocabulário, né? E quando a gente tem alguma dúvida na Bíblia, a gente vai a Jesus, né? Quer saber o que é humildade? Olha a vida de Jesus, né? Quer saber o que é amar o próximo? Olha para a vida de Jesus, né? Quer saber, né, como tratar as mulheres? Olha para a vida de Jesus, né? Quer saber como lidar com o dinheiro? Olha para a vida de Jesus, né? E tudo isso está nessa instrução que ele nos deu. Siga-me, olha para mim e vem atrás, né? Então, na antiga aliança, igreja, eles seguiam mandamentos, né? Que não era pouco, né? 613, até decorar é difícil, né? Mas na nova, a gente não segue mandamento, a gente segue Jesus Cristo, né? Conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, a gente segue o exemplo de Cristo, né? Por isso que a vida cristã, ela tem que ser mais simples na nova aliança. A gente não precisa decorar os 613, a gente apenas precisa segui-lo. Siga-me. A gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, né, nos mostre a glória de Jesus, para que a gente possa seguir ele cada vez mais de perto, né? E poder, né, assim como Jesus, né, falou, sigam-me, assim como Paulo falou, né? Me segue o meu exemplo porque eu estou seguindo a Cristo. Então, isso faz parte do que a gente está falando aqui, né? Eu estou nesse caminho, então você pode me seguir, porque eu estou olhando para Cristo. E você está olhando para mim, que estou olhando para Cristo. Entendeu? A escola do exemplo. Igreja, hoje eu termino por aqui. Essa segunda, então, essa aula, né, que vocês vão receber, vai ser gravada. Depois que vocês assistirem a aula, né, eu espero que todos estejam presentes aí na segunda-feira para ouvir a aula. Eu vou encaminhar o PDF com os textos, tá, para vocês meditarem e terem o material, né? E aí, não nessa, na outra, a gente faz ao vivo de novo. Eu ainda vou estar na Espanha quadri, mas aí eu já vou estar mais tranquilo, não tem problema que vai ser de madrugada, a gente vai estar junto, tá Vai bom? ser dia 30 a aula que nós vamos fazer de lá. A gente vai Dia, entrar e vocês já vão vendo se precisa alguma dúvida, alguma coisa dessa aula, vocês já anotem que na aula seguinte a gente já conversa sobre isso também. então, 30 de outubro, tá? Segunda-feira, a gente vai estar de novo aí ao vivo Ao no vivo. Zoom, na nossa aula, tá? Que Deus Beijo abençoe grande a para semana de vocês. vocês aí. Fiquem em paz. Deus abençoe. Tchau.